Olá, tudo bem? Hoje, programa Tempo de Consagração, o programa da sua família, estamos trazendo uma reflexão sobre pais. A nossa sala de entrevista, você vai receber hoje Fabrício Ottoni, que coordena hoje um projeto chamado Vida Boa de Pai. A tia Salma traz uma mensagem também para os papais e uma mensagem sobre paternidade é bênção do Senhor. Eu espero que você fique conosco e que você assista e acompanhe esse programa. Para você, ser pai e ter um pai é uma bênção? Acompanhe o nosso programa. Tempo de consagração. Olá, hoje aqui na nossa sala de visitas, eu trouxe para você o Fabrício Ottoni. Ele é um empresário proprietário da iBasic Digital. Ele é professor lá na Escola Silvio Bueno. Ele é fundador e coordenador de um projeto que se chama Vida Boa de Pai. E para ele coordenar esse projeto, então ele é casado com a Sueli e pai da Ana Clara e do Davi Miguel. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado, pastor. E Fabrício, explica para as pessoas que estão nos assistindo hoje o que é esse projeto, a Vida Boa de Pai. Então, pastor Carlos, o projeto Vida Boa de Pai, ele começou com um blog, mas hoje ele é uma multiplataforma que vem para equipar os pais. Nós cremos que hoje há uma necessidade bastante grande de se falar sobre esse tema, de auxiliar os pais, de estar trabalhando sobre o tema paternidade nos dias de hoje. Então, você vê hoje que a crise que a gente vive hoje na família é uma crise pela falta da ausência do pai dentro do lar? Nós cremos totalmente nisso, porque muitas vezes nós vemos e conhecemos pessoas e conhecemos famílias que pode até ter o pai dentro de casa, pode até ter o homem lá dentro de casa, mas ele está ausente de espírito, ausente de emoção, está presente de corpo. E muitas vezes também não existe a figura paterna. E com isso nós vamos gerando pessoas e cidadãos, de certa forma, falhos, de certa forma com carências de pai. Hoje em dia a família sofre realmente a ausência do pai e com isso a família não está completa. Nós cremos que a família ela é o pai, a mãe e os filhos. Quando o pai não está presente, a família está disfuncional. Esse é o termo que a gente usa, né? A família está disfuncional. Então, Vida Boa de Pai vem para trazer a consciência da figura paterna, da consciência da importância da figura paterna no nosso lar, no lar da família. E não só isso, vem para equipar esse pai e equipar essa família. Os pais passam por muita tensão, muita preocupação. Quando a gente tem filhos, nossa vida muda de um dia para o outro. Quando ela muda de um dia para o outro, a gente fica às esse sem chão. O que nós vamos fazer agora? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou suportar? Será que eu sou capaz disso? Então, Vida Boa de Pai vem para trazer esse assunto em voga e equipar as famílias para isso também. Para quem está nos assistindo hoje, um pai de primeira viagem aí, qual é o seu conselho hoje para esse pai? Ser pai é uma bênção, ser pai é algo que Deus nos dá como uma bênção para gerir a nossa casa. Muda a vida de qualquer pessoa e a dica que eu dou para você é que você não terceirize o seu papel de pai. Cada pai foi colocado na terra com um papel, com um propósito, então não terceirize o seu papel. Um médico Isami Tibas, a gente já ouviu falar, um educador, um médico aí que tem vários livros escritos, ele diz o seguinte, que os filhos são como navios, eles devem singrar os mares, navegar pelos mares. Mas nós pais temos que ser aquele porto seguro. Ele vai, mas ele volta e ele sabe que ele tem um porto seguro. Nós hoje vemos navios que andam por aí, que são os nossos filhos, as crianças que estão navegando por esse mundo e que não encontram porto seguro hoje em dia. Esse porto seguro é o pai. Quem dá essa segurança é o pai. Quem dá sentido é o pai. E propósito de vida para o seu filho, para a sua criança, para a sua filha, é o pai. A mãe é aquele aconchego. Aquela presença materna que vai realmente nutrir, vai amamentar, vai trazer aquele afago. Mas é o pai que gera segurança e é o pai que dá propósito. É isso aí, Vida Boa de Pai. Você quer conhecer? Entra lá no site vidaboadepai.com.br. Esse é o Fabrício. Tenho certeza que essa conversa foi muito legal para você. E realmente, o que acontece hoje na nossa sociedade é que pais estão se ausentando. Estão dentro de casa, com o corpo, mas não estão sendo presença dentro da sua família. Seja presença, Deus te capacita, Deus te fortalece nesse processo. E vamos amadurecer. As famílias precisam de homens
que assumem a sua paternidade. E esse é o tema da reflexão hoje, a paternidade que Deus nos concede como bênção. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Vai ter um evento aí e o Fabrício vai mandar para nós a data, a divulgação. A gente vai estar divulgando para você que quer conhecer mais isso. Entra lá no site Vida Boa de Pai e mantém contato que você vai conhecer o evento lá do Vida Boa de Pai. Deus te abençoe. Tempo de consagração. O Cameló do Moquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na Avenida Anhanguera, no Praça A. Chegou a novidade, Ópera Browneria. Vem experimentar o doce prazer dessas delícias. Rua T37, número 2823, Setor Bueno. Fone 62-3241-6246. Na Faculdade Alfredo Nasser tem um modelo de ensino inovador, com professores altamente qualificados. Faculdade Alfredo Nasser, a nossa faculdade. Administração, professor Alcides. Com mais de 20 anos de experiência preparando crianças para a vida, a Escola Silvia Bueno trabalha com a educação infantil com princípios cristãos, com professores altamente qualificados do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Aqui o seu filho, a partir de 1 ano, desfruta de muito cuidado e atenção na educação infantil. Oferecemos período integral. Escola Silvia Bueno, preparando para a vida. Aqui a gente aprende mesmo. Tempo de consagração. A Igreja Batista de Vila Nova é uma igreja abençoadora para você e sua família. Cultos, domingos às 9 horas e às 19 horas. Quartas, culto de oração às 20 horas. Sempre com atividades especiais para seus filhos. Venha ser abençoado na 5ª Avenida, número 829, em frente ao Banco do Brasil, setor Vila Nova. Ou acompanhe pelo site www.ibvn.org.br. Envie-nos seu pedido de oração 62 3261 4101. A Comunidade Batista é uma igreja que te ajudará a ter uma experiência viva com Deus, através da comunhão, adoração, ensino bíblico e do cuidado com a sua família. Celebrações: domingos às 10 horas e às 18h30. Quartas, culto Desafios da Fé, às 20 horas. Sempre com atividades especiais para seus filhos. Rua S1, 439, setor Bela Vista, acima da T63, com estacionamento próprio. Acompanhe-nos pelo site www.comunidadego.com.br. Envie-nos seu pedido de oração 62 3095 3680. Tempo de consagração. Olá, crianças! Bem-vindo ao nosso momento Tempo de Consagração Kids. Eu sou a tia Salma e nesse mês de agosto nós comemoramos uma data muito especial, o Dia dos Pais. E eu quero contar para vocês uma história que Jesus contou. Ele disse que um pai tinha 2 filhos e um dia um dos seus filhos, o filho mais moço, chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero a parte da minha herança, eu quero aquilo que eu tenho direito. Herança, criança, é entregue para o filho depois que o pai morre. O pai não tinha morrido, mas mesmo assim o filho pediu. E a Bíblia nos conta que o pai concedeu ao filho aquilo que ele tinha pedido. Entregou ao filho tudo aquilo que lhe pertencia. Passado alguns dias, o filho foi embora. Levou todo o seu dinheiro e foi gastar em uma terra muito distante. Lá naquela terra ele encontrou amigos, saiu com garotas, gastou seu dinheiro com roupas, com bebida, com festa, com tudo que ele queria. E viveu naqueles dias durante algum tempo com aquele dinheiro. Mas o que aconteceu? O dinheiro dele acabou, com certeza. E aí então, quando o dinheiro dele acabou, cadê os amigos dele? Foram todos embora. Quando nós colocamos na nossa vida a esperança em alguma coisa material, em qualquer coisa que seja, se essa coisa vai embora, fica um vazio.
Por isso que a nossa confiança deve estar em Deus. E aquele filho passou por isso. E a Bíblia nos conta que ele ficou sem amigos, ficou sem dinheiro, ficou sem nada. E então, naquela cidade, começou a ter uma grande fome. E ele, o único emprego que ele conseguiu arrumar era cuidar de porcos. Ah, imagina, num chiqueiro, sujeira, né? A comida que os porcos comiam, que se chama lavagem, é uma comida que não presta mais para comer, não cheira bem. Aquele filho passou por isso. E a Bíblia nos conta que ele estava passando tanta fome que ele desejou comer as comidas dos porcos. Que absurdo! Mas aí, crianças, ele se lembrou que o pai cuidava de todas as coisas lá na fazenda. E aí então ele tomou uma decisão. Ele disse: eu vou voltar e vou com meu pai. Os empregados do meu pai vivem muito melhor. E ele fez isso, ele tomou a decisão. E a Bíblia nos conta que quando ele chegou, o pai já estava esperando ele. O pai veio e o abraçou. Não importava se ele estava sujo, com a roupa rasgada, sem sandálias nos pés, sem dinheiro. O pai o recebeu com grande amor. Sabe o que essa história me lembra, crianças? Do nosso Pai Celestial, o Pai que cuida de cada um de nós. A Bíblia nos diz que Deus, o nosso Pai, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho. Jesus morreu numa cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Jesus derramou o seu sangue, morreu, mas o poder que estava sobre Ele era tão grande que nem a morte o pôde segurar. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e hoje Ele está lá no céu. E o poder de Jesus, Ele tem o poder de nos purificar, de nos limpar de todo o pecado. Você já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você já tem o Senhor Deus como seu Pai Celeste? Pense sobre isso, procure uma igreja que ensine a palavra de Deus e conheça essas histórias maravilhosas que Deus tem para nós. Muito bom o nosso tempo, né, crianças? Te vejo no próximo programa. Tchau! Tempo de consagração. Ser pai é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Muitos pais não conseguem identificar essa dádiva e essa bênção. Às vezes ficam com medo por receber essa notícia. Porque às vezes também não estão vivendo dentro do padrão de Deus, ou porque às vezes também não se prepararam para a paternidade. A Bíblia conta um casal que também recebeu essa notícia e que o pai, o homem, ficou com medo, atemorizado. E essa família foi José e Maria. José percebeu que Maria estava grávida. E então, naquele período, eles ainda não tinham casado. Mas Deus mandou um anjo para falar com José. E olha que coisa interessante. O anjo foi, apareceu a José. José, então, assumiu aquela paternidade. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, versículo 24, diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Olha, algumas características de José que são muito importantes para a realidade da paternidade ser uma bênção na sua vida e ser uma bênção para a vida dos seus filhos. A primeira questão, José, ele teve medo. Ele pensou: eu vou desistir desse casamento. Os homens sofrem com isso, os homens sofrem para tomar as decisões. Então, observe que José, ele estava buscando ter um relacionamento com Deus. E estava buscando obedecer a Deus. Quando o medo lhe vier, quando o medo estiver te visitando, escolha fazer a vontade de Deus. Viva na presença de Deus. Isso te ajudará muito no momento de você assumir a responsabilidade da paternidade. A segunda questão que a gente vê do caráter aqui de José é que José, ele assumiu esse compromisso. É interessante isso, porque muitos homens estão casados, estão dentro da família, mas não querem assumir o compromisso da família.
Muitos homens estão hoje abandonando as mulheres, estão deixando elas de lado e se esquecem que eles é que devem cuidar da mulher. Eles precisam estar dentro do lar, cuidando de suas esposas, cuidando de seus filhos. Isso se chama integridade, hombridade. Isso é caráter. José teve esse caráter. José foi um homem idôneo, foi um homem de hombridade. Ele assumiu Maria, ele assumiu Jesus, ele ensinou a profissão a Jesus, ele andou com aquela família, ele cuidou da sua família. Assuma a sua responsabilidade, homem. É uma bênção quando nós cuidamos dos nossos filhos. Nós não sabemos ao certo o que os nossos filhos serão no futuro, mas exerça o seu papel fundamental para que eles sejam pessoas íntegras e aprendam a integridade com você. Os filhos copiam os pais. Os filhos vivem conforme o exemplo de seus pais. E nós precisamos hoje que pais assumam a paternidade como uma bênção, vivam em integridade, vivam em hombridade, para que nós formemos cada vez mais cidadãos cheios de alegria, cheios de estabilidade. E os nossos filhos poderão ser como foi Jesus para a vida de José, um salvador, um filho que marcou muito a vida de muitas pessoas. A minha pergunta então para você hoje é: você tem encarado o seu papel como pai como uma bênção? É uma grande bênção. Assuma isso. Não se guie pelo medo, se guie pela hombridade, pela integridade, por um exemplo de um caráter que confia e vive na presença de Deus. Eu quero orar hoje pela vida de todos os pais nesse momento. Feche os teus olhos, se você pode acompanhar essa oração. Senhor Deus, toma a vida agora de todos os homens, ó Deus, que estão ouvindo essa mensagem. E que eles possam, ó Deus, ser exemplo, que eles possam, ó Deus, viver de maneira íntegra e de maneira honesta na Tua presença. Ó Deus, ensinando os filhos o caminho do Senhor e que seus filhos olhem para eles como referencial de homens, ó Deus, íntegros e honestos. Abençoa agora cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Um feliz Dia dos Pais. Abraça o seu pai no domingo, dê um cheiro nele e agradeça a Deus pelo pai que você recebeu do Senhor. Deus abençoe sua vida. Tempo de consagração. Obrigado por ter ficado conosco, obrigado por ter assistido. Entra lá no site, combina lá um encontro lá com o Fabrício, esteja atento a vários textos, vários posts, inclusive textos nossos estão lá também, que nós queremos realmente fazer com que a sua vida seja edificada cada dia mais. Então, amanhã nos encontramos aqui novamente, na Fonte TV, aqui, canal 17, canal 5, canal 17 da NET e também lá no YouTube. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e mande então para nós as suas mensagens, mande para nós, curta a nossa página no Facebook. Nós queremos fazer um programa para a sua família edificar a sua vida cada dia mais. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.